Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas com mais uma das belíssimas edições da editora Script. Script parceira do canal aqui que manda alguns materiais completamente fantásticos e hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais desse quadrinho totalmente inusitado pra mim, tá? Ligeiro Amargor, uma história do chá. Algo totalmente diferente do escopo que a gente costuma ter aqui no canal, tá? A gente trabalha muito com materiais não só de heróis, mas também que envolvam fantástico, grandes aventuras. E aqui a gente tem um material que é completamente singular no meio disso tudo. Ligeiro Amargor é um quadrinho primeiramente africano. E isso já é uma coisa totalmente diferente, pode ser uma experiência extremamente interessante conhecer o que está acontecendo na África em relação ao quadrinho. Porque a gente está muito acostumado com o cenário americano, obviamente, o cenário europeu, né, também há muito tempo difundido aqui no Brasil, e nos últimos 20 anos, principalmente, o cenário oriental, principalmente o japonês com os mangás. Mas existe quadrinho em outros lugares, e existe quadrinho na África. Mas a gente não ouve falar. A verdade é essa, tá? A gente não vê esse material. Cadê o quadrinho africano? E aí a editora Script, fugindo também, talvez, um pouquinho da sua linha principal de trabalho, posso estar fazendo uma leitura errada, mas dentro do que eu observo do catálogo da Script, não só pelo que eles me mandam, mas também pelo que eu já vi deles publicados, pelo que eu já comprei e tudo mais, a gente tem uma linha muito voltada para o fantástico, para o terror, para o horror cósmico, né? Que em breve vai vir um outro programa sobre isso. Né? Esse tipo de material é o tipo de material que a Script está ali no foco principal da sua linha editorial. Mas, porra, vamos fazer uma coisa diferente? Vamos trazer um quadrinho africano para o Brasil. E que não seja algo fantástico, não seja algo fantástico no sentido da história ir para o lado da fantasia, para ir para o lado do sobrenatural, do terror, da aventura, nem nada disso. Uma história mais calcada na realidade, mas ainda assim um ótimo trabalho africano. Um trabalho de um continente que a gente não está acostumado a ver materiais publicados por aqui. E é o caso do Ligeiro Amargor. Esse material está à venda, tá, por R$ 79,90. Na Amazon, nesse momento, está com 25% de desconto, está custando R$ 59,90. E pode ser uma compra extremamente interessante para você que quer expandir um pouco mais a sua leitura, para você que quer ler alguma coisa totalmente diferente da maioria das coisas que a gente tem por aqui. Porque, mais uma vez, eu repito, embora exista um gênero infinito de coisas para a gente ler no Brasil, e a gente tem um mercado muito aquecido nesse momento em relação à variedade de leituras, mas a gente tem poucas leituras assim, algo mais pé no chão, mais voltado para a realidade. A gente tem grandes aventuras, né? A gente tem grandes histórias de terror, a gente tem grandes heróis. E essa história não é nada disso. É uma história mais contida em alguns pontos, mas muito interessante e que pode ser uma ótima compra para você fazer essa variedade, né, no seu leque de opções e também para você conhecer uma obra totalmente diferente, uma arte diferente, um estilo narrativo diferente, uma proposta diferente e, por que não, um pouquinho mais de conhecimento. É sempre interessante quando a gente tem a possibilidade, ao fim de uma leitura, mesmo que a história em si, tá? Não estou dizendo que é o caso aqui, mas mesmo que a história em si não seja uma coisa completamente brilhante, que tenha uma reviravolta espetacular, que tenha um plot twist, que tenha, que não tenha nada disso, mas que você termine com um conhecimento a mais. Se você termina uma leitura, que a gente pressupõe que a partir do momento que eu vou começar uma leitura, eu tô querendo cultura, né? Eu tô querendo aprender um pouco mais. Lógico que o entretenimento é fundamental. Eu tô aqui para me divertir, eu vou sentar para me divertir, para ler um quadrinho. Mas se eu puder aprender alguma coisa também, é sempre muito bem-vindo. E quando você pega um quadrinho sobre chá, você vai aprender alguma coisa. Não é possível que alguém vai sentar para escrever um quadrinho sobre chá e você não vai aprender nada, porque provavelmente, tá? Não tô diminuindo a cultura de ninguém, mas provavelmente a gente conhece muito pouco sobre chá. A gente vai lá, eu tomo um matezinho todo dia. Adoro mate. Mas a gente não sabe. A gente simplesmente compra as caixinhas e tal, e bota lá na água fervendo e toma, cara. O que a gente sabe sobre chá? O que a gente sabe? A gente tem uma ideia de que é uma bebida que surgiu na Ásia, né? Acho que isso é um conceito, assim, empírico quase. A gente sabe que veio da Ásia, que lá eles tomam há muito tempo, e que isso foi espalhando para a Europa, e que na Inglaterra, no Reino Unido, 4 horas da tarde lá, eles tomam o chazinho deles e tal, enfim. Mas e aí? O que mais que a gente pode saber sobre o chá?
E aqui você vai encontrar esse tipo de coisa. Você vai ter uma leitura que, embora assim, a gente não tenha um roteiro que seja uma coisa de outro mundo, não é uma história, porra, que vai ter essas reviravoltas, nem nada disso, tá? É um roteiro que poderia até talvez trabalhar um pouquinho mais, se aprofundar em algum dos pontos que ele trabalha. Eu vou falar um pouquinho mais a respeito disso, mas no fim das contas, você vai sair um pouquinho mais culto do material. Não só pela narrativa em si da história, não só por você aprender alguma coisa e conhecer um pouquinho mais, ter um ponto de vista também diferente, é um ponto de vista de outro continente, cara. É um cara que está descrevendo uma história com um ponto de vista completamente diferente do nosso. Mas, além disso tudo, você ainda tem vários textos complementares muito legais que vão enriquecer ainda mais a HQ. Falando da HQ, tecnicamente, o material tem um capa-cartão espetacular. A parte, porra, gráfica da script é brincadeira, a gente não precisa nem ficar aqui remoendo isso, porque eles mandam bem demais. Seja com o Cão da Encruzilhada, que eu fiz review, que, porra, veio no formato de disco e tudo mais, um negócio espetacular. Seja nas edições da AWA, que estão vindo com acabamento muito bacana, e qualquer outros materiais. Tem mais review vindo aí da script em breve, tá? Mas sempre é um acabamento muito legal. Então é um capa-cartão muito bom, tá? Aquele que é gostoso de pegar. A gente tem uma super orelha aqui dentro, ó, tá? Tem uma guarda bem bonita aqui, tá? A gente tem aqui atrás também. Ó, beleza? Aqui dentro nós temos quantas páginas, Rodrigo? Cara, eu vou te falar que essa daí eu vacilei e não vi. Temos 75, 70 e pouquinhas páginas, tá? Em papel couché colorido. Sim, papel couché colorido. Que além da história propriamente dita, tá? Além do material com o roteiro do Elane e Jay, são dois roteiristas. Não me peça a pronúncia desses caras, tá? Até porque eu não tenho nem certeza se são pronúncias pro francês. Esse quadrinho foi publicado originalmente em francês, tá? São aqueles países africanos que falam francês e tudo mais. Mas, cara, não me pergunte a pronúncia desses caras, tá? E a arte ficou por conta do Kof Roger Nixon. Deve ser alguma coisa assim, tá? Me perdoem pela pronúncia, que vão aproveitar e mostrar a arte dele, que é muito legal. Beleza? Então é um quadrinho totalmente colorido. E a gente tem sim alguns extras aqui no material. A gente já começa com um prefácio da Yuri Hayashi, que é uma especialista em chá e fundadora da escola de chá de Embahu, tá? Então a gente começa aqui com um texto bem bacana. A gente vai para o quadrinho propriamente dito. Vem sempre aquele marcadorzinho de páginas, é clássico da script mandar sempre um belo marcador de páginas personalizado da história. E depois da HQ, a gente ainda tem dentro dos extras, obviamente, algumas notas sobre os autores, tá? Temos algumas coisas sobre alguns textos a respeito do chá. Temos um pós-fácil aqui bem legal também, do Márcio dos Santos, historiador, editor, tradutor e pesquisador de quadrinhos, tá? Tem um pós-fácilzinho aqui. E no final, a gente ainda tem algumas páginas, alguns esboços aqui das páginas para complementar o material. Um material bem rico nessa parte, tá? E que vai cumprir muito bem o seu papel de não só trazer a HQ, mas já que é uma HQ que tem um pouco desse objetivo de trazer informações, de trazer história, de contar um pouco sobre uma coisa que a gente talvez tenha pouco conhecimento, é legal que esses textos estejam aqui para enriquecer ainda mais a obra. E com relação à história propriamente dita, vocês viram que é muito legal. E aqui a gente vai acompanhar a história da vida de uma mulher e como o chá é importante para ela. Como o chá faz parte da vida dela, desde a sua infância até a sua terceira idade. A gente acompanha as 3 fases da vida dela, ela criança, ela adulta e ela mais velha. A gente vai passar por algumas situações, alguns problemas sociais que vão ser pontuados aqui. Como o chá está presente em toda a parte da vida dela e faz parte e faz link com essas... não só com essas críticas sociais que vão aparecer aqui, mas o chá também está presente nessa mescla de culturas e em conflitos que a gente... Conflitos talvez seja uma boa palavra para as coisas que acontecem dentro dessa HQ. Mas a gente vai ver como o chá ele foi responsável por conflitos e por juntar culturas, povos. É uma HQ que tem uma complexidade
Não que seja um roteiro difícil, tá? Deixa eu tentar me fazer entender. Mas ele consegue buscar muita coisa, ele consegue agregar muita coisa dentro de uma história tão curta. A história em si é bem pequenininha, mas ele consegue te mostrar muitas coisas. Ele consegue te sair da África e ir pra China e te mostrar um monte de coisa ali. E entre essas fases da vida dela, a gente ainda tem alguns pontos históricos trabalhados, tá? Sobre a chegada do chá em alguns locais e isso se espalhando pelo mundo. Isso são histórias do passado, tá? A gente tem a história da vida dessa mulher e entre esses capítulos a gente também tem alguns recordatórios históricos, a gente tem alguns elementos históricos sendo abordados da difusão do chá pelo mundo. Não, como falei pra vocês, não é um roteiro que você vai encontrar grandes reviravoltas. Se você tá esperando uma super HQ com ação e tudo mais, não é isso, tá? Não é esse o ponto. É um equivalente a você assistir um filme com uma pegada diferente, tá? Os quadrinhos, assim como o cinema, eles têm uma infinidade de gêneros e se engana quem acha que todos os quadrinhos vão ser sempre no estilo super aventuresco e tudo mais. E não é por aí. E a Script mostra isso com um trabalho que pode ser um trabalho muito mais contido, que tenha muitas informações dentro dele e que não seja um trabalho... Assim, não é um HQ pra você, porra, ter um começo, meio e fim, assim, porra, é uma história aqui... Não, ela tem um trabalho próprio de roteiro. Ela não segue um roteiro hollywoodiano de história, ela não tem uma conclusão hollywoodiana. E a mesma coisa, obviamente, tá? É fácil fazer uma analogia com o cinema. É que a gente fica... A gente não, tá? Muitas pessoas podem ficar presas no conceito de quadrinho do mesmo jeito que ficam com o conceito de cinema. O que Hollywood faz e o que o mercado norte-americano faz é a regra principal de narrativa, de conclusão de história e tudo mais. Uma graphic novel, ela se fecha ali, é uma história redondinha, perfeita e maravilhosa e tudo mais. E não é assim, cara. Você vai ver um cinema europeu, obviamente algumas narrativas vão te apresentar alguma coisa mais hollywoodiana, mas tem umas coisas que você vai ver que são completamente diferentes. Tem uma estrutura narrativa de história, as coisas às vezes não são tão explicadas. Às vezes o final do filme, você fala, pô, mas o filme acabou assim? Cara, o cara não precisa te contar mais nada a respeito daquilo. Você vai ter essa perspectiva diferente. É um quadrinho pra todo mundo, é um quadrinho que eu vou falar que, cara, tu vai chegar lá, vai comprar, é um quadrinho obrigatório, imperdível. Pode ser. Pode ser um quadrinho muito interessante de acordo com o que você busca, de acordo com o que você quer ler. Não é um quadrinho imperdível para todos os leitores de quadrinho. Não posso falar isso para vocês que eu tô mentindo para vocês, tá? Não é. Se você é um cara que só lê quadrinhos de super-herói, mas assiste aqui os programas do canal, eu não vou te falar para você que esse aqui você tem que comprar. Óbvio que não, tá? Se você é um cara que quer e gosta de ler coisas diferentes, você gosta de abrir o seu leque, você quer ter experiências diferentes de leitura, essa daqui pode ser uma compra bem interessante, tá? Porque não só tem um quadrinho diferente aqui, você está tendo um quadrinho com uma perspectiva, uma narrativa, um ponto de vista de um lugar que a gente não tem quase material chegando, embora a Script esteja trazendo outros materiais também, mas a gente não tem quadrinho africano, cara, a verdade é essa. O que esses caras estão pensando? E não é simplesmente um quadrinho africano, porque é a mesma coisa da gente pegar aqui a América do Sul, né? Vamos lá. É um quadrinho latino, pronto, como se fosse tudo a mesma coisa. E um quadrinho produzido no Brasil é diferente de um quadrinho produzido na Argentina, no Chile, na Colômbia e qualquer outro desses países. Cara, se um quadrinho produzido no Rio de Janeiro é diferente de um quadrinho produzido em São Paulo, vai ser totalmente diferente de um quadrinho produzido no Rio Grande do Sul e muito mais de um quadrinho no Nordeste, tá? Imagina, porra, a África. Porra, um quadrinho produzido em determinado país vai ter um ponto de vista, uma narrativa, tudo completamente diferente do outro. Se ele foi colonizado, explorado, o que seja, pelos franceses ou pelos ingleses, eles vão ter estruturas narrativas, pontos de vista, eles já foram escritos num outro idioma, isso já faz toda a diferença. Então, cara, existe um mundo lá a ser descoberto e pode ser o primeiro passo. Pode ser uma oportunidade de você conhecer alguma coisa, começando por Ligeia Marcou, tá? Material interessante, divertido no sentido cultural, tá? Porra, vamos interpretar direito a palavra. Não é divertido, você vai sentar, que legal, e tudo, porra, me divertido. Não, é um quadrinho divertido porque você está aprendendo coisa e vendo uma arte muito interessante com um roteiro que flui dentro da proposta que ele está ali trazendo para você.
ok? E aí, vai encarar essa? Tá na Amazon, tá com desconto. Se você se interessou, se você ficou curioso com a proposta, ficou curioso com o material, ele nessa parte de acabamento é espetacular. E embora o preço cheio seja um preço que pode assustar, R$80, ele tem um acabamento muito bom, tá? Ele é um acabamento gráfico de alto nível mesmo. O papel couché aqui dentro é um papel de alta gramatura e tal. E ele tá com 25% de desconto. Então, R$59,90 já é um preço para você pensar a respeito e falar: Barba falou e tal, eu me interesso por isso aí. E aí fica a seu critério agora, beleza? Eu curti, achei o material legal, divertido, interessante e cultural. Acho que isso é um ponto que muitas vezes é importante pra gente fazer entre uma leitura de Marvel e DC. Né? Tô ali lendo um heróizinho, pá, entre um e outro, eu tenho que ler um negócio diferente. Eu tenho que dar uma... Opa, deixa eu aprender alguma coisa, deixa eu ler alguma coisa diferente, depois eu falo, tem que dar uma refrescada. E esse tipo de material pode se encaixar muito bem nessas pausas entre a pancadaria dos caras de uniforme colorido. Beleza? Curtiu o review? Curtiu o programa? Espero que você tenha curtido. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Espero que você tenha gostado do programa. Espero que você volte mais vezes para ver reviews de outros materiais da editora Script e, por que não, de várias outras editoras, de vários outros materiais de heróis e terror, enfim. Tem um monte de coisa legal acontecendo por aqui sempre. Então volte sempre, se inscreva aí no canal, ative a notificação do sininho e eu espero você aqui mais vezes. Não se esqueça de deixar o like, de deixar seu comentário e se inscreva também lá no Instagram do Barbas, que eu compartilho várias coisas, compartilho tudo que eu tô lendo, quais os próximos programas e também compartilho, obviamente, as próximas campanhas da editora Script. Script botou lá que vai campanha tal nova chegando. Você vai saber que a campanha está chegando lá pelo Instagram do Barbas. Se inscreve também no Instagram da Script para você também acompanhar as notícias da editora. Tá bom? Então foi isso aqui comigo, Rodrigo. Mais um... antes de eu terminar, porra, já ia esquecendo. Vai comprar Ligeira Amargor na Amazon. Use o linkzinho do Barba que tá aqui embaixo, que você ajuda demais a financiar esse trabalho aqui do canal. Aí sim, aí ficou show. Então agora sim a gente encerra aqui comigo, Rodrigo, mais um review de quadrinhos. Um abraço e até a próxima.